Boas noites. Em mais um encontro correspondente às nossas sessões de segunda-feira, vamos iniciar a noite com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra, como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Pois bem, então, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Evangelho, caímos no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Caridade material e a caridade moral. O início do Evangelho, ele justamente coloca como o trecho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito para encontrardes, ao sair de vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudéssemos saber a alegria que provei, ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei, na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos. Pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. Então, não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito acreditar em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar.
não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes muito abaixo. Eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Reencontrei um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Pois bem, essa distinção entre caridade moral e caridade material é uma forma de levar-nos a refletir, começando por uma, chegando a outra e até o momento em que possamos combinar as duas simultaneamente. É claro que é muito mais fácil fazer a caridade material, porque a caridade material é você transferir algum bem, algum produto, alguma ajuda, algum dinheiro, até para pessoas que você não conhece, e portanto é uma prática muito fácil de fazer, né? Basta a gente encher o carro, a sacola, né? E ir aos locais menos favorecidos e conseguimos praticar essa caridade material, que é um início, né? Porém, a mais difícil é a caridade moral. Por quê? Porque é aquela que envolve ligações que você já tem com o mundo, são as suas relações, né? Se fazer de surdo, como o texto diz, fazer de ser benevolente, desculpar as faltas, né? Tolerar o outro, né? Isso é de uma dificuldade enorme, porque para alguns a gente tem mais paciência, para outros a gente tem menos, para outros não tem nenhuma, né? E essa luta de entender o outro, né? Aceitar o outro, porque entender muitas vezes a gente até entende, mas aceitar o outro é a mais difícil de ser praticada. Portanto, é algo que vai nos acompanhar por muito tempo até que a gente consiga o controle pleno sobre as próprias ações e reações, né? E na medida que nós estabelecemos um ambiente de convívio harmônico, né? E gostamos dele, portanto, Deus nos coloca algumas pessoas ou nos tira daquele ambiente para que a gente conviva com o outro, com o que é diferente de nós, né? Para quê? Para justamente pratiquemos essa caridade moral que vai fazer com que quebre o nosso próprio orgulho, né? Nos dias de hoje, particularmente, será cada vez mais importante a caridade material, né? Nós temos aí alguns meses pela frente, provavelmente, de dificuldades crescentes que exigirão de nós uma reflexão sobre as nossas próprias necessidades e as necessidades básicas dos outros, né? E com isso nós temos que nos engajar num sistema de solidariedade, porque se muitas vezes a gente está amparado por uma rede de recursos, de pessoas com quem convivemos,
há muitos totalmente desprovidos, totalmente abandonados de qualquer possibilidade de se virar. Então, hoje já encontramos pessoas em peso, desempregadas, com dificuldades de alimentação, né? E isso vai fazer com que nós tenhamos que participar mais. Não porque esperamos que sejamos recebidos por eles, como até diz o texto, isso é um dever, né? Lembrando no trinômio, né? Intenção, ação e consequência, né? Intenção, ação e consequência, né? Nós não vamos pautar a nossa conduta na consequência, no resultado, no fruto, não é isso. Nós temos que pautar as nossas ações na intenção. Qual é a nossa intenção? Qual é a nossa participação? Porque é ela quem mexe no nosso íntimo. Nós mexemos no nosso íntimo na intenção. Porque na consequência ela é visível. Então, nesse texto aqui, que uma mão não veja o que a outra fez, ele está falando justamente para a gente não agir em cima das consequências, né? Que a gente faça isso tudo em cima das intenções, né? E por quê? Porque as intenções, quem as conhece efetivamente é só você mesmo e Deus, né? É claro que existe um princípio que nós encarnados não estamos acostumados a pensar, que é o da publicidade. O que é essa publicidade? Tudo que a gente faz, pensa, é público. Pode não ser público para o encarnado, mas é para o mundo espiritual, que é o que predomina. Então não existem segredos, né? Não existe nada que esteja escondido, ninguém consegue esconder no fundo as próprias intenções, porque elas estão no próprio pensamento. Então, a minha ação material é uma coisa, mas a intenção, o pensamento que deu origem àquela ação, né, é isso que todos estão vendo, né? E aí nós acabamos nos entregando, né, quem efetivamente nós somos. Por isso que o policiamento é íntimo, nós temos que ter essa consciência de que nós temos que mudar intimamente e, para tanto, nós temos que escolher, adotar, não é escolher, escolher já escolhemos, adotar a conduta moral cristã. Nesses dias, assim, né, só para um pequeno comentário, é comum que a gente pegue para abrir o Evangelho, né? E a gente aprendeu para abrir o Evangelho, a gente pega e abre aleatoriamente, né? Abre de qualquer jeito, aí abre aí. Ora, quem pega o Evangelho, ele pega com as duas mãos. E ao abrir, a probabilidade de sair no meio é muito grande. Por quê? Porque se você pegou com as duas mãos, você vai querer dividir o peso e na hora de abrir, você tende a abrir justamente no 1/3 central, né? 1/3 central do livro. Por isso que muitas vezes parece que cai sempre a mesma coisa. Não é bem assim, né? É claro que cai muitas vezes a mesma coisa para que você leia, mas os espíritos já montaram o Evangelho justamente assim, que é nesse 1/3 que está a essência, né? A essência da moral cristã. É ali que está boa parte do Sermão da Montanha, né? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas estão em Mateus, de forma completa, em alguns fragmentos em Lucas, né? Do capítulo 5 ao capítulo 7. O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele basicamente, né, claro que tem muitas outras coisas, mas ele tem ali as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que é justamente o que fixa a moral cristã. Então é o que nós temos que saber. Esse 1/3 central
é assim, é o mínimo que nós temos que saber, é o mínimo. É claro que aquilo tudo se expande, mas não com a mesma frequência na hora de estudar, né? Por isso que, até para gente que fala, parece que o tema se repete. É porque nós temos até uma forma mecânica de fazer isso, que, é claro, é de ciência dos espíritos e, portanto, é ali que está o que a gente mais precisa saber, né? Então, a questão da caridade material, né, e a caridade moral, não há como se colocar qual é a mais importante, talvez dizer qual é a mais difícil, né? A caridade moral é mais difícil porque ela envolve a questão interna, né, íntima nossa. E a caridade material, não. Ela essa sim, talvez até mais mecânica, né? Mas não podemos esquecer que o que nós temos que fazer porque é certo, e não esperando qualquer tipo de retribuição, observando a consequência, o resultado, porque aí nós estamos fazendo uma troca e nós temos que ir reduzindo a nossa mentalidade de troca, né? Nós temos que fazer o que é certo pelo que é certo. Tudo bem? Agora vocês vão ter em seguida a parte correspondente aos comentários da Ana Rita. Boa noite e prazer em revê-los. Boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez reunidos para estudarmos ali colocações tão valiosas da doutrina espírita. Hoje eu trouxe para que nós refletíssemos um pouco um capítulo do livro Liberta-te do Mal, do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Nesse capítulo, ela inicia justamente fazendo a seguinte colocação: o mal não existe em si. Ele é a ausência do bem. Deus não criou o mal. Ele é obra do homem quando infringe as leis de Deus. O vazio existencial, a perda de objetivos relevantes, a drogadição, a volúpia do prazer, as fugas espetaculares para os vícios de toda a ordem, a violência, os suicídios, dominam as criaturas que, aturdidas, não sabem qual rumo a seguir. Então, predomina a insatisfação, o mau humor e a solidão. Acidentes de todo tipo, alguns deles resultantes da imprudência humana, surpreendem especialmente nos denominados fins de semanas prolongados, como resultado do alcoolismo, do cansaço, da insensatez e da irresponsabilidade da grande maioria de suas vítimas. Valiosos estudiosos apelam para o comedimento, para a liberdade responsável, enquanto outros, que se encontram alucinados, proclamam a necessidade da libertação do aborto, da eutanásia, da discriminação da maconha e de outras substâncias com excessiva liberdade para os seus usuários, sem a preocupação de educá-los preventivamente ou de tratá-los. O que se fazer perante todas essas situações? Como se viver sem alienação? Existe alguma diretriz para o encontro com equilíbrio e harmonia interior? E é justamente essa resposta que ela nos traz. Evitar-se o mal ou dele libertar-se caso já esteja instalado. Então, essa é a resposta. Um dos requisitos essenciais para a aprendizagem é a metodologia da repetição, a fim de que se fixem
nos painéis da memória e nos delicados tecidos dos sentimentos as informações que se devem transformar em recurso para a sua vivência. Nós temos ali, primeira epístola de Paulo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica. O objetivo maior das nossas vidas é a renovação. Renovar-se é libertar-se. Brilhe a vossa luz. Sois deuses, disse o Mestre Jesus. E é isso que devemos buscar. Fazer nascer um homem novo. Nós somos criaturas de Deus, temos o potencial divino em nós e precisamos sim desenvolver o bem. O mal é a ausência do bem. Este é o caminho. E para isso, para que brilhe a nossa luz, nós temos aqui algumas colocações do Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho. E ele coloca justamente sobre isso. Brilhe a vossa luz. Eis a palavra de ordem, enérgica e suave. De Jesus, a quantos lhe herdaram patrimônio evangélico? O supremo objetivo do homem na Terra é o da sua própria renovação. Aprender, refletir e melhorar-se pelo trabalho que dignifica. Eis a nossa finalidade, o sentido divino da nossa presença no mundo. O Evangelho está aí, como um presente dos céus para que o ser humano se replete com as suas bênçãos, se inunde de suas luzes e se revigore com as suas energias, se enriquecendo com os seus ensinos eternos. O Espiritismo, como revivência do cristianismo, também aí está, ofertando-nos os oceânicos tesouros da codificação. Pode-se perguntar, de que mais precisa o homem para engrandecer-se pela cultura e pelo sentimento, se não lhe faltam elementos de renovação plena, integral e positiva? Que falta um homem moderno, usufrutuário de tantas bênçãos, para que brilhe a sua luz? A renovação do homem, sob o ponto de vista moral, intelectual e espiritual, é difícil, sem dúvida, mas é francamente realizado. Tudo é possível para aquele que crê. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Então, é possível sim essa transformação, essa renovação, brilhar a luz, brilhar o potencial divino que há em nós. É indispensável que disponha ele, o ser humano, ao esforço transformativo, mas com a consequente utilização desses recursos, desses elementos que o Evangelho lhe fornece exuberantemente, abundantemente. Ele precisa, em primeiro lugar, ter a boa vontade, a disposição da automelhoria. O homem, para renovar-se, tem que estabelecer um programa tríplice como ponto de partida para a sua realização íntima, para que brilhe a sua luz. Ele precisa de estudo, de meditação e do trabalho. Então vamos lá retomar
renovação. Nós precisamos aprender, refletir e melhorar-se. E para que a gente atinja esses 3 caminhos do aprendizado, da reflexão e da melhoria, nós temos que estudar, meditar e trabalhar. Esse aqui é o material que nós temos, os recursos para atingirmos esse objetivo da renovação. E aí Martins Peralva nos esclarece esses 3 pontos, né, que são as ferramentas que nós vamos utilizar para atingir essa renovação, para que brilhe realmente a nossa luz. O estudo. O estudo ele se obtém por meio da leitura do Evangelho, dos livros da doutrina espírita codificados por Allan Kardec e de quaisquer obras educativas, religiosas, filosóficas que o levem a projetar a mente na direção dos ideais superiores. O estudo deve ser meditado, assimilado e posto em prática a fim de que se transforme em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então é muito importante. O estudo é fundamental. Saber quem sou eu, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o melhor roteiro que eu tenho que seguir. Já sabemos, há mais de 2000 anos, o nosso mestre amado Jesus nos deixou ali o roteiro, os exemplos. Por que ainda estamos tão relutantes para abrir o nosso coração e seguir esse mestre maior? Esse é o caminho, não existe outro. Meditação. A meditação é o ato pelo qual se volve o homem para dentro de si mesmo, onde encontrará a Deus, no esplendor da sua glória, na plenitude do seu poder, na ilimitada expansão do seu amor. O reino de Deus está dentro de vós. Nosso mestre nos disse isto repetidas vezes. Por meio da prece, na meditação, aquele silêncio interior, obterá o homem a fé de que necessita para a superação das suas fraquezas e a esperança que lhe estimulará o bom ânimo na arrancada penosa, bem como o conforto e o bem-estar que lhe assegurarão nos momentos difíceis, o equilíbrio interior. Na meditação e na prece, ao ir ao homem a sua própria tonificação, seu próprio fortalecimento moral e a inspiração para o bem. Então, nesses momentos, é onde intensificamos a nossa conexão com Deus. E, por fim, o trabalho. Trabalho em tese para o ser em processo de evolução configura-se sobre 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres, para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade que participa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Em resumo, aquisição, cultivo e ampliação de qualidades superiores que o distanciem definitivo da animalidade em que jaz há milênios e milênios. É na vossa perseverança que possuireis as vossas almas. A palavra do Senhor brilhe a vossa luz, impele-nos na atualidade a realização do seguinte programa: renovação moral, cultural e espiritual. A estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações. Porém, a meta é perfeitamente alcançável.
Uma coisa apenas é indispensável: um pouco de boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente, positiva. O resto virá no curso da longa viagem. Então é isso. Estejamos atentos aí com as nossas escolhas, com a observação do nosso comportamento, conhecimento de si mesmo, tão importante, conselho de Santo Agostinho, que no final de todos os dias façamos essa reflexão: como foi o meu dia hoje, como foram os meus pensamentos, as minhas atitudes, meu comportamento perante o próximo, aquele que convive comigo. É assim que vamos observando o que temos que mudar em nós, para que possamos dar continuidade na nossa renovação. Não tem como nos melhorarmos se não nos conhecermos. Fica aqui então essa reflexão tão valiosa e que nós possamos pedir a Deus ali que tenhamos sempre força, coragem, entendimento para combater essas imperfeições. Não deixemos que o orgulho e a vaidade impeçam que enxerguemos as nossas dificuldades. Todos nós estamos aqui para aprender. Esse é o objetivo. Não somos perfeitos, trazemos aí muitas imperfeições a serem corrigidas e com fé, pedindo a Deus, nós vamos conseguir sim vencer todos esses obstáculos e retornar à pátria espiritual um pouco melhores. E qual será a nossa alegria? Pois no Evangelho está bem claro: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço moral que ele faz para combater as suas más tendências. Que assim seja e que Deus nos fortaleça a todos. Obrigada. Boa noite.